Máquina Fantástica, eu sou a Jaque, sou escritora e artista, e hoje eu vou fazer mais um vídeo da série de literatura fantástica para falar especificamente agora do Reino dos Confins. A gente vem falando aqui, baseando nesse livro de Vladimir Proprio, que eu comprei para fazer os meus estudos. Ele é um livro sobre as raízes históricas do conto fantástico, e o autor ele vai delineando sobre cada parte do conto. Ele fala conto, mas pode ser um romance também, ou outro tipo de narrativa fantástica. Ele fala especificamente do conto porque ele analisou vários contos ali da cultura e do folclore russo para poder pegar todas essas características que são semelhantes em qualquer história fantástica de qualquer lugar do mundo. E aí a gente vem tratando de vários temas dentro dessa narrativa, dentro da jornada do herói, e a gente chegou agora finalmente no Reino dos Confins. E aí ele vai falar assim, que o Reino dos Confins ele tem características semelhantes e que vão determinar aí o que é esse reino do lado de lá e o que difere ele do reino do lado de cá, do reino dos vivos, né? Porque ele se refere ao Reino dos Confins como sendo o mundo após a morte ou o mundo além da vida. E aí ele fala que a primeira coisa aqui com relação ao Reino dos Confins é que ele é definido ali no conto fantástico de acordo com a sua localização. Primeiro que não é um lugar aqui, não é um lugar que a gente conhece, não é um lugar que está próximo da gente. É um lugar distante, como a gente falou no último vídeo, né, que ele tem que fazer toda uma travessia, ele precisa de um auxiliar, ele precisa se transformar em alguma coisa muito rápida, que pode voar, que pode nadar, para poder chegar nesse reino. E a localização do Reino dos Confins, ela vai ser ou subterrânea, e no caso do subterrâneo é um lugar que é muito semelhante à nossa terra, à nossa realidade, mas ele fica no subterrâneo. Tem também o Reino dos Confins que fica no alto de uma montanha, ou no alto de um abismo, e também o Reino dos Confins que fica sobre a água. Tanto esse reino no alto da montanha quanto sobre a água tem muito a ver com a relação ao dragão da história. No vídeo que a gente falou sobre os dragões, a gente aprendeu lá que tem o dragão da água e tem o dragão da montanha. Todos os dois guardam ali a entrada do Reino dos Confins e dependendo da história, da cultura, do tipo do folclore que ela é baseada, nós vamos ter esses dois tipos de, ou um ou outro tipo de reino, ou esse que fica no alto da montanha, e quando é no alto da montanha o dragão normalmente está guardando uma caverna, uma gruta, onde está o tesouro lá. E sob a água, normalmente aquele dragão. A água, esse reino sob a água, geralmente aparece nos contos orientais, né? Que a gente vê lá do Egito, da região da Ásia. Tem muito essa questão do dragão de água e daquele reino que fica subaquático, né? Que a gente conhece mais aqui no Ocidente é a história de Aquária, aquele lugar que fica submerso, uma cidade que foi submersa, e ali esse mundo subaquático ele acaba sendo configurado, assim, reconhecido como o Reino dos Confins. E também pode ser um lugar que é muito semelhante a uma cidade, no universo paralelo, talvez. Só que a diferença é que essa apresentação no Reino dos Confins vai ser como uma cidade ou como um estado. Como se fosse uma civilização mesmo. Nos outros não. É tipo um paraíso, um lugar além desse mundo que é muito melhor, que é muito diferente, que é muito espiritual. Esse último exemplo, esse último tipo de Reino dos Confins, ele é muito mais semelhante a uma civilização, como a nossa realidade, só que é do outro lado, e ali tem todos os elementos mágicos que vão diferir ele da nossa realidade. Tem também aqui a relação do Sol com o Reino dos Confins. Mesmo quando ele é subterrâneo, mesmo quando ele é subaquático, tem Sol lá, tem luz de dia, né? Não luz de noite, né? Como você pode imaginar. Não é um lugar escuro, é um lugar que é muito semelhante aqui, porque ele tem dia, ele tem noite, ele tem sol, pode ter lua também. Então, e essa questão aqui do sol, ele vai aparecer como um facilitador. Tudo na literatura fantástica tem um significado, tudo tem uma razão de ser e estar dentro da história. Então,
É muito raro a gente ter uma história de literatura fantástica que coloca elementos jogados. Tipo, eu vou colocar ali uma fada porque sim. Tem normalmente autores iniciantes que fazem isso. Coloca ali uma fada, um gnomo, porque acha interessante, acha bonitinho e coloca. Mas normalmente, se a gente for pegar lá as histórias mais antigas, os patronos, as matriarcas aí da literatura fantástica, nós vamos perceber que tudo o que tem de fantasia dentro da história, ela vai ter um significado. Até as coisas que não são fantasiosas, que são mais realistas, mais materiais, elas têm um significado de estar ali. Então é interessante a gente perceber, sacar, sabe, essa relação entre, nossa, tem o sol nasceu no horizonte, o que isso significa? O sol ele tem um significado, ele não vai ser apresentado ali. E isso é uma dica para quem está começando a escrever agora e às vezes se perde um pouco, muito com relação aos elementos naturais também. Em literatura que não é fantástica, né, os outros gêneros, isso talvez pode ficar um pouco maçante, você ficar falando de sol, de lua, de tempo, da chuva, do vento. Essas questões climáticas que normalmente não acrescentam muita coisa na história. E nos cursos de escrita criativa que eu fiz, sempre me falaram isso, que a gente tem que tomar cuidado para não se alongar demais na descrição do tempo e não contar a história. Mas na literatura fantástica a gente vê, isso é uma crítica que fizeram de Tolkien, porque ele descreve muito a natureza, a grama, e perde ali um capítulo inteiro só pra falar da grama, e muita gente acha isso maçante, mas eu ainda não li o Tolkien, inclusive ele tá ali, eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês, aqui de recebidos, que chegou, mas na literatura fantástica isso às vezes acrescenta alguma coisa, só que você tem que ter aquela percepção de saber que se ele tá falando da grama é porque a grama representa alguma coisa ali. A grama é verde, o verde que se apresenta ali ele tem um significado. Então é legal para quem lê. Literatura fantástica não é exatamente uma literatura juvenil, eu não acho, porque para você entender, se você pegar uma literatura mais maçante do Tolkien, ou se você está lendo aí as Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, que são autores mais experientes e que tem muita bagagem ali, uma escrita muito complexa, normalmente tem muita coisa subjetiva. Então, o George R. R. Martin também, ele escreve muito, ele descreve muito, e os livros dele são enormes, só que tudo que ele coloca ali na história, para quem assistiu as primeiras temporadas do seriado, percebeu isso, que tudo que tá ali tá muito bem amarrado, tá tudo sendo mostrado para que você tenha ali uma revelação, que você tenha uma dica, que você tenha uma ideia do que aquilo significa na trama inteira, no quadro inteiro, entendeu? Quem assistiu A Guerra dos Tronos viu que o autor, mesmo ele não tendo escrito ali os roteiros da metade pra frente, pro final, ele amarrou muito bem, ele deixou muito bem amarrado aqui a história da primeira temporada até a última temporada, todas as profecias que aparecem, todas as cenas, né, que você vê ali, de uma sombra, de uma coisa. Eu não vou falar porque talvez tenha gente que não assistiu. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Que leia também os livros, mas que também assista a série, porque ficou muito legal. Apesar do final ter deixado um pouquinho a desejar. Mas é tudo muito amarrado, a gente tem que prestar atenção nisso. Aqui ele fala a questão do sol, mas o sol ele tem um significado. Muitas histórias falam da questão do nascer do sol ou do pôr do sol. O sol ele normalmente representa a vida e assim, aquele fogo de vida, sabe? O George R. R. Martin também ele fala muito essa questão do o gelo e fogo, né? Porque o fogo representa a vida e o gelo normalmente representa a morte. A pessoa morre e o corpo esfria e aí não tem mais vida. E é essa relação ali nas Crônicas de Gelo e Fogo, né, de vida e morte. Por isso que muita gente morre e renasce, volta do mundo dos mortos, e tem gente que nunca morre, porque tem essa questão do fogo, do gelo, da vida e da morte, que é muito presente na literatura fantástica. A maioria dos autores usa isso. Eu, inclusive, gosto também de usar isso nos meus textos.
E aí o Sol, ele aparece aqui, porque no Reino dos Confins é o Reino dos Mortos. Tá, se você fosse pensar assim, é o Reino dos Mortos, então tem que ser frio, tem que ser escuro, tem que ser, sei lá, triste. Mas a gente não dá, os autores não tá definindo aqui o Reino dos Confins como sendo um lugar triste, não é tipo um inferno, é um lugar além da vida. Então, pode ser um lugar bonito, pode ser um lugar feliz. Então, o Sol, ele entra ali para dar essa questão de vida, essa questão, você foi pro outro mundo, mas pode ter uma outra vida naquele outro mundo. É muito aquela coisa das religiões que pregam a vida eterna, daquelas culturas que querem viver para sempre, como acontece muito ali na cultura egípcia, né? Que mumificavam as pessoas, os faraós, para que eles pudessem nascer de novo ou continuar vivendo. E aí o Sol, ele entra com essa característica de vida, para trazer vida ali para as pessoas, para aquelas almas que foram, para aqueles seres que foram para o outro lado, né? E também ele fala que essa questão do Reino dos Confins estar no céu, porque se o Sol tá lá, ou tá próximo ao céu, né? Como se você for pensar que no Reino dos Confins no alto de uma montanha, está próximo do céu. Então, o céu sendo configurado ali, reconhecido como um lugar feliz, né? E outra relação que ele faz aqui no livro é a questão do ouro. Quando a gente vai falar de Reino de Confins, a gente pensa, tem muito elemento na cor dourada, muito elemento de ouro. Porque o ouro, na cultura aqui, russa, que é a que ele analisou mais, só que na literatura fantástica também, né, de outros países, é representado aqui os elementos do Reino dos Confins na cor de ouro, porque isso seria coisas sagradas, coisas muito valiosas que pertencem ali ao Reino dos Confins. E aí ele vem falar aqui nessa questão do reino das coisas de ouro, né? E aí ele levantou uma questão que não fica muito clara, mas que apareceu ali nos estudos dele, de que antes existiam 3 reinos dos confins. Seria o reino de bronze, o reino de prata e o reino de ouro. Sendo que eles serão 3 fases, né? Começando pelo bronze, terminando no ouro. E, teoricamente, o herói teria que ir primeiro pro reino de bronze, para depois ir pro reino de prata, para depois ir pro reino de ouro. Só que ele teria que fazer 3 viagens, tipo, ir e voltar pro reino de bronze, ir e voltar pro reino de prata, depois ir e voltar do reino de ouro. Porque a questão aqui não é que o herói vai passar pro outro mundo e ficar lá, ele tem que ir e voltar, né? Porque a jornada do herói, ele sai do local comum, faz sua aventura e volta para um lugar comum, para começar uma outra aventura, é um ciclo. Ele não pode ir e ficar lá do outro lado. Então, na literatura fantástica, acaba que fica um pouco inviável, assim, fazer o herói ter 3 viagens para esses reinos, para poder ter o crescimento ali do arco do personagem e ele chegar no final da história dele ali. Então, acaba que o reino de bronze e prata se transformaram ao longo do tempo em fases intermediárias para ele chegar lá no reino dos confins, que seria o reino de ouro, né? E aí, ele fez uma relação aqui volta lá nos primeiros vídeos que a gente falou, da jornada do herói aí dentro do conto fantástico, que o reino de cobre, eu falei bronze, mas é cobre, tá? O reino de cobre e o reino de prata, eles vão ser aquela fase em que o herói vai pra Esbadiagar, assim, aquela cabaninha da bruxa lá na floresta. E aí, depois que ele passa ali pela cabana da bruxa, pela floresta, que ele vai chegar no Reino dos Confins. Então, essa fase da Esbadiagar, né? Que Yagar, pra quem não viu os outros vídeos, é a bruxa má, né? A bruxa que lá da floresta. E que depois que passa pela cabana da bruxa, que ele atravessa toda a floresta, nessa jornada dele, ele vai chegar lá no Reino dos Confins, que seria o Reino de Ouro, né? Então, a gente pode dizer que a cabana da bruxa seria o Reino de Cobre, a floresta ali, a travessia da floresta seria o Reino de Prata, e o Reino dos Confins é o Reino de Ouro. E aí ele fala da questão da transformação que o herói sofre no Reino dos Confins, porque
você vai imaginar que não tem um exemplo que ele dá da questão que o herói entra dentro do monstro, da baleia, vamos supor, que conta que ele entra dentro, é engolido pela baleia, ou ele entra dentro da baleia pra salvar alguém que tá lá dentro, não sei, ele precisa entrar dentro da baleia. E aí, depois que ele entra ali dentro dessa baleia, desse animal, ele vai ser transformado. Ele não vai sair ali de dentro daquele animal da mesma forma, né? Outro exemplo que a gente vê aqui, que ele apresenta aqui também, é a questão do reino dos confins ser um reino animal. Tem muita questão de falar, uma ave que vai representar ali uma travessia, é um cavalo alado, é um cavalo branco, é uma baleia, é um dragão, e animais aparecendo de toda parte. Em todo conto fantástico tem algum animal ali, um animal às vezes animado, um animal que fala, um animal que tem uma atitude um pouco mais humana. E essa é uma característica muito marcante do Reino dos Confins, porque ele vai representar ali os seres do outro mundo como animais. Um pouco é uma tentativa de aproximar essa realidade fantasiosa, né, mais imaginativa para a nossa realidade, porque a gente não sabe o que existe do outro lado, a gente não conhece o Reino dos Confins. Como que a gente vai descrever o que tem lá? A gente vai usar figuras e coisas que a gente conhece aqui. E a gente vê muito isso nas Crônicas de Nárnia, porque o autor ele pega as crianças e leva ela para um reino distante, um reino desconhecido, que é configurado aqui dentro dessas características como sendo o Reino dos Confins, e lá a maioria dos personagens são animais. O próprio Aisla, né, ele é um leão, né, e ali tem muitas das características também do cristianismo, porque o autor é cristão, e ele colocou esses elementos, só que ele não colocou como sendo anjos, um deus, ele transformou toda essa cultura espiritual, religiosa, mais imaginativa e fantástica, num reino animal. E aí é uma característica que aparece muito ali, em toda a literatura fantástica. A própria Alice, no País das Maravilhas, tem também essa característica de mostrar do outro lado esses animais, que tem pode ter duas interpretações. A primeira seria que a menina estava brincando num jardim, e aí ela pegou tudo que ela viu ali naquele jardim e transformou em criaturas animadas. Ou também pode ser a tradução daquele autor em uma narrativa que fosse de fácil entendimento para a criança, para mostrar aqueles personagens que não são exatamente desse mundo. E a outra característica também, que mostra muitos animais ali, animados, falantes, o próprio gato risonho mesmo, que aparece lá, ele é uma característica muito fantástica, né, animada, maravilhosa, mas para traduzir esses conceitos que são mais espirituais e mais subjetivos dentro da narrativa. Falando propriamente aqui do outro mundo, a gente tem as formas aqui, características ali desse mundo dos confins, que vai ser, primeiro, a primeira característica que ele fala é da diversidade. Não existe um padrão, não existe um reino para todo mundo. Cada cultura, cada autor, cada pessoa vai imaginar esse reino dos confins de uma forma diferente. E só que esse reino ele vai ter características ali de organização social e formas de vida, né, que vão ser muito próximas da nossa realidade. Então, eu como escritora, eu vou escrever e criar um reino dos confins que vai ser muito semelhante à minha realidade. Um autor que está lá na Inglaterra, ele vai escrever e criar um reino dos confins na história dele que vai ser muito dentro ali da cultura que ele está vivendo. E vai ter ali, por a gente se espelhar, se inspirar ali na nossa realidade, vai ter características e algumas particularidades geográficas da nossa região e outras características ali, como forma de organização política, algumas normas sociais, culturas, as próprias crenças, né, da pessoa, daquela região que a pessoa tá.
Só que isso traduz um pouco ali na literatura fantástica também. Por isso que muitas vezes o Reino dos Confins ele vai ser muito semelhante ao nosso. A gente pode tirar, por exemplo, uma história que... dessas histórias que a gente vê do Dia dos Mortos, né, na cultura mexicana, que eles mostram, tem muitos filmes agora falando do Dia dos Mortos, e eles mostram esse Reino dos Confins lá como sendo um México, né? A gente vê nos filmes é uma tradução do México, só que de pessoas que já passaram dessa para uma melhor, né? Depois ele fala propriamente aqui da Aguela, né, e as montanhas que se fecham, porque em alguns contos não vai ter o dragão, não vai ter a baleia, não vai ter aquele animal que vai engolir o herói. Então, o elemento que aparece ali, ele falou de um conto específico em que aparecem duas montanhas que são paralelas e formam ali uma travessia, né, como se fosse uma porta, só que essa porta ela não fica aberta, as montanhas não ficam ali afastadas constantemente, elas acabam se chocando para fechar a passagem. E da mesma forma é a goela do monstro, né? A boca, né? Ele não vai ficar ali com a boca aberta, esperando o herói chegar pra abocanhar ele ou pra o herói entrar ali numa boa. Ele tá normalzinho lá, com a boquinha fechada, na hora que o herói chegar, que ele vai abrir e engolir ele, ou o herói vai ter que fazer ali um esforço, brigar um pouquinho pra poder conseguir entrar dentro do bicho. E aí ele fala que a porta dos reinos dos confins, ela é aberta em um momento específico e o herói, se ele tiver esse interesse de entrar, ele tem que saber a hora certa, ou ele pode ser ali pego de surpresa, se ele não quiser entrar, e acabar sendo engolido ali por essa porta. E depois ele fala da questão do cristal, que não é uma coisa que aparece em todos os contos, mas é uma característica também da literatura fantástica, que nos contos que tem um dragão, normalmente esse cristal fica dentro da boca do dragão. Por isso que o herói tem que entrar dentro do dragão. Porque no caso de alguns contos que eu li, de alguns livros, né, que eu li de literatura fantástica que tinha o dragão, esse cristal era o que dava o poder do dragão de cuspir fogo. Então esse cristal passa a ser um objeto mágico que vai auxiliar ali o herói a cumprir com a missão dele. E também ele tem ali as substâncias mágicas, né, que são empregadas, que são usadas ali pelos xamãs nas culturas indígenas, né, aborígenes. E depois a gente tem aqui a questão do Reino dos Confins ser o país da abundância. Por quê? Né? A gente pensa assim, nós vamos morrer, vamos passar dessa pra melhor, nós vamos pra onde? A gente quer ir pro paraíso, né? E aí eles falam que essa questão da abundância no Reino dos Confins, ela tá diretamente relacionada à visão, né, a forma que a gente tem de encarar o trabalho hoje. Que antigamente o trabalho ele era um meio de se conseguir ali um sustento, de se conseguir um alimento. Só que hoje o trabalho ele passou a ser uma coisa obrigatória. Então a gente não quer mais, inconscientemente, não quer mais ter esse esforço, esse trabalho, essa obrigação de ter que trabalhar para conseguir as coisas. Então a gente imagina que a gente vai para o paraíso e lá a gente não vai precisar trabalhar, não vai ter esforço nenhum para conseguir as coisas. Então, por isso que o Reino dos Confins ele aparece ali como sendo um reino de abundância, que você vai chegar lá e vai ter tudo à sua disposição em grande quantidade e você vai poder chegar lá e só aproveitar. E aí depois ele entra na questão do Reino do Sol, que tem também, além do Sol ser um elemento, o Sol em si pode ser esse Reino dos Confins. E aí essa relação, esse Reino do Sol sendo um Reino dos Confins, é muito específico em alguns contos lá da Rússia, então não fica muito bem definido o que seria o Reino dos Confins no Sol. Mas existe também essa forma de apresentar o Reino dos Confins. E por último, ele só salienta aqui que o Reino dos Confins está muito relacionado aí à antiguidade e às tradições, porque ele está assim, estudando nesse livro as bases históricas, né, do conto. Então ele vai muito lá atrás, na raiz do problema, para achar por que começaram a acreditar nisso, por que é assim, não é de outro jeito. Então, tudo que a gente está falando aqui de literatura fantástica, não só baseado nesse livro, mas nos outros que eu já trouxe aqui também, é baseado aí nas tradições antigas
e que ainda se apresentam ou que às vezes a gente tenta resgatar da nossa cultura. Então, o vídeo de hoje eu vou parar por aqui, depois a gente entra em questões mais específicas aí para poder encerrar. A gente está quase acabando esse estudo aí de Vladimir Prop. E queria agradecer vocês que assistem o vídeo até o final. Muito obrigada. Deixa seu curtir aqui, se inscreve no canal para poder acompanhar aí os próximos vídeos, ativa o sininho para ser avisado. E se você não viu os outros vídeos, aqui no box da descrição tá a lista, a playlist, todas as playlists do canal tá aqui na descrição. Tem resenha fantástica aqui, tem poesia, tem vídeo de desenho, tem vídeos de arte também pra você que gosta. Tudo dentro desse universo fantástico que a gente adora. Então, muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.